Estamos com o professor Júlio Furtado, consultor na área de educação, palestrante muito importante neste país. A gente tem uma série de livros, o homem entende muito na área de competência e me sinto muito feliz de estar acompanhando o seu trabalho aqui. Nós gostaríamos, para a TV Informativo, que o senhor nos deixasse claro por que ensinar por competências, porque se fala tanto em conteúdos, mas entre conteúdos, o que sai, o que fica, para que se possa trabalhar melhor a competência, se é que dá para se dizer isso? Bom, olha só, o porquê ensinar por competências tem a ver com o nível de complexidade que o mundo está adquirindo, né? Ou seja, nós temos hoje um mundo que, para ser entendido, ele precisa usar recursos, conhecimentos, atitudes, experiências de várias áreas. Então a gente precisa formar um aluno que consiga lidar com esse mundo, que consiga interagir com esse mundo. E apenas sabendo o conteúdo, ele não vai conseguir mais. Porque o mundo está cada vez mais interdisciplinar, estamos vivenciando hoje em dia, a água está acabando, ou seja, nós temos vários engenheiros hídricos por aí, mas e aí? Não me interessa mais o diploma deles, não me interessa mais o conhecimento deles, interessa que aqueles que estão caminhando no sentido de nos apontar uma saída para o que a gente está vivenciando hoje. Então o mundo está exigindo e vai passar a exigir cada vez mais ações no sentido de inovações, de reinvenções, de busca de soluções. Por isso que a escola não pode mais ficar presa apenas, né, ao conhecimento memorístico, como ficou ao longo aí de muito tempo, né? É uma grande mudança de paradigma deixar de se preocupar tanto com o conteúdo e se aperfeiçoar nas competências, buscar a competência humana? Essa mudança de paradigma ela é maior ainda em função de nós, professores, termos sido alunos de uma escola que só se preocupou com conteúdo, em ensinar conteúdo. Então hoje é como se fosse assim uma grande aprendizagem para todos nós, né? Como fazer, né? Ou seja, como é que eu faço para desenvolver competência nos meus alunos? Então a mudança de paradigma é muito por conta da formação que nós tivemos, né? E a escola também, isso é novo para a escola. A escola anda se perguntando, né, qual é o lugar das competências, qual é o lugar dos conteúdos. O próprio título da palestra, né, o que sai e o que fica, é para provocar um pouco isso, né? O que sai das minhas aulas quando eu ensino por competências? E o que deve ficar? O que deve permanecer nelas? Sai, por exemplo, a gente vai chegar a essa conclusão aqui ao final da manhã, né, sai, por exemplo, a memorização desnecessária, sai o ensino de conteúdos que não se encaixam em nenhuma competência, sai avaliação única, esporádica, sai avaliar o aluno apenas pelo que ele demonstra naquele momento, né? O que fica? Fica a estruturação das aulas tendo em mente as competências. Fica que, em função das competências, que conteúdos que eu tenho que ensinar. Ou seja, são as competências que devem assumir a dianteira do processo, né? Outra coisa que fica, a avaliação precisa ser negociada. E o que é uma avaliação negociada? É uma avaliação que o aluno sabe o que vai cair. Ele sabe em que ele vai ser avaliado, né? Professor, dentro dessa questão de avaliação, nós avaliamos tudo o tempo inteiro, né? Vemos, por exemplo, que o senhor toca que é importante diferenciarmos performance de competência. Por exemplo, no jogo de futebol nós vemos determinados jogadores dizendo ele não foi competente. Como fazer essa diferença entre performance e competência? Bom, a gente precisa ter claro, em especial o professor, que o aluno que não se saiu bem numa atividade, não necessariamente não é competente. Exatamente como o exemplo que você citou. O jogador que não jogou bem uma partida, não significa que ele não seja competente, significa que a performance dele foi ruim naquela partida. Então isso pressupõe uma consciência por parte do professor na hora de avaliar, né? Por isso, a atenção do professor quando ele avalia competência, né? Se ele quer avaliar competência, ele tem que avaliar uma média, ele tem que avaliar uma sequência de resultados. Aquele jogador de futebol, ele é competente ou não, se nos últimos 10 jogos, por exemplo, ele jogou bem em quantos jogos. É essa visão que a gente tem que ter na avaliação de competências e esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque geralmente o processo de avaliação na escola é um processo muito pontual, é muito temporal. Hoje é dia de prova. Então, se hoje você
se deu mal, eu te classifico como incompetente, mas não necessariamente isso corresponde à realidade. Aliás, isso geralmente é a causa de grandes injustiças no processo de avaliação da escola, né? Professor Júlio Furtado, queremos lhe agradecer, muito obrigado. E você, nosso telespectador, pode acessar todo o conteúdo também no www.tvinformativo.com.br. Obrigado. Obrigado a vocês.